diante de Deus, quem eu sou? Essa é uma pergunta não apenas de nível filosófico. Afinal de contas, a proposta da filosofia é: homem, conhece-te a ti mesmo. Mas também diante do mundo espiritual. A palavra de Deus nos estimula através do apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todo momento eu sou cobrado a examinar quem eu sou, qual a minha origem. Isso é muito importante para eu trabalhar as minhas emoções. Por quê? Porque o meu conjunto emocional, ele é construído ao longo da minha trajetória de vida, ao longo da minha história. É a minha relação com a minha família, é uma questão de paternidade. É como eu fui tratado pela ausência ou pela presença de pai e de mãe, como a minha casa me acolheu. Tudo isso vai construindo experiências emocionais e vai trabalhando em mim uma construção de crenças. Essas crenças, elas podem ser crenças que me construam como um homem corajoso e valente, disposto, ou também como alguém que vive uma crença limitante, uma crença bloqueadora. Eu preciso, então, olhar para quem eu sou, para definir a minha vida, as minhas experiências pessoais. Isso é muito forte e é necessário para que você possa controlar as suas emoções. Essas crenças, elas podem nos gerar competências, habilidades e formas de encarar a vida. Você quer ver um exemplo bíblico de uma crença que nós denominamos como crença limitante? Porque uma crença condicionada pelo fracasso, pelo sentimento de derrota ou de incapacidade. Juízes, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Esse texto conta a história de Gideão, filho de Joás. E o momento é Israel sendo dominado por uma nação vizinha. O exército vizinho, os midianitas, estão controlando Israel. Inclusive, impedindo que os judeus pudessem produzir, lavrar a terra. Quando, no versículo 11 de Juízes 6, o anjo do Senhor se apresenta para Gideão, Gideão encontra-se no lugar de prensar uvas, malhando trigo. Malhar o trigo é purificar o trigo. Isso era feito geralmente em um lugar livre, em um lugar de vento, para que as impurezas pudessem ser levadas pelo vento. Mas por conta dos midianitas, Gideão estava escondido, tentando produzir o trigo e escondê-los dos seus inimigos. E aí aparece o anjo do Senhor com uma palavra de ânimo, com o reconhecimento do valor de Gideão. No versículo 12, o anjo do Senhor aparece e diz para ele: o Senhor está convosco, poderoso guerreiro. Mas qual é a reação de Gideão? Gideão tinha experimentado uma crença limitante. O seu histórico de vida era de experiência de dominação, de subjugação pelos inimigos. Quantas vezes os midianitas não tinham destruído as plantações, levado os animais, quem sabe até roubado as mulheres daquela circunvizinhança. Então Gideão, ele retruca ao anjo do Senhor, que reconhecia nele um importante guerreiro. Se o Senhor está conosco, por que dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha que o anjo do Senhor volta-se para ele e diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o tenho enviado? Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, se meu clã é o menos importante de Manassés, e se eu sou o menor da minha família? O anjo do Senhor retruca mais uma vez: eu estarei convosco, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Esse texto nos leva a refletir sobre alguns aspectos. Primeiro, Gideão culpava Deus pela subjugação em relação aos midianitas. Para Gideão, Deus não tinha todo o poder, toda a força, toda a importância. Ele se esquece que, na verdade, aquela opressão decorria da própria desobediência dos hebreus. Os capítulos anteriores revelam que Israel havia abandonado os caminhos do Senhor e, por isso,
Deus os abandonou à própria sorte. Então, é sempre assim. Aquele que é fracassado, ele nunca assume a sua culpa, a sua responsabilidade. Ele sempre atribui o seu fracasso a uma terceira pessoa. E o pior de tudo é quando você culpa a Deus por aquilo que você poderia ter sido e não é. Quando, na verdade, a responsabilidade é toda sua. Deus continua sendo Deus em qualquer circunstância. É dele todo o poder, toda a glória, toda a honra e toda a autoridade. Então, se tem alguém com problema aqui, não é Deus. Sou eu ou pode ser você. Mas Gideão, por conta dos seus fracassos pessoais, familiares, nacionais, ele se acha incapaz de ser visitado por Deus e de comandar, de liderar uma reação do exército de Israel. Ele está com a sua mente controlada pelo pensamento de fracasso. A isso nós chamamos de crenças limitantes. Crenças que nos impedem de viver o melhor projeto de Deus para cada um de nós. Deus quer algo novo, Deus quer algo grande, mas para isso eu preciso superar as crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas são construídas ao longo da minha vida, com experiências como essas de Gideão, ou com até frases diretas. Quantas vezes mãe e pai não proferem palavras de maldição em relação aos seus filhos? Chama seus filhos de fracassados. Você nunca vai prestar para nada. Você nunca vai encontrar alguém para se casar. Você é uma decepção para a família. E aquelas afirmações repetidas várias vezes por alguém que goza da tua intimidade, do teu afeto e da tua confiança, vai modelando a tua mente. A tua mente vai se moldando àquelas frases de derrota e de fracasso. E quando você menos espera, você está incapacitado para viver experiências grandiosas movimentadas pelo Senhor. É preciso que você se examine e avalie-se como está a tua autoestima. Você é alguém animado, positivo, corajoso? Ou é alguém que vive o tempo inteiro com a sensação de fracasso, de impotência diante da vida? Você tem sonhos? Você tem projetos? Você tem planos para o futuro? Ou você simplesmente vive a cada dia como se não houvesse a possibilidade de algo melhor para você? Como se Deus não tivesse preparado algo maior para você? Então, aquele que tem uma crença limitante, ele é acomodado, ele é desanimado. E geralmente essa acomodação e esse desânimo é provocado por crises pessoais, por experiências pessoais. Nós temos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, o momento em que Elias, o grande profeta de Deus, que junto com Moisés faz parte das duas personalidades mais importantes na história do Velho Testamento para os hebreus, Elias está ali diante de um cenário que é assustador para ele. Ele acabara de vencer os profetas de Baal. Tinha orado e Deus tinha feito descer fogo do céu. Ele tinha matado aqueles falsos profetas. Ele tinha orado e Deus tinha mandado chuva. Mas ele tinha um inimigo. Ele tinha uma inimiga que a vida inteira tentava lhe destruir. Era Jezabel, esposa do rei Acabe. E Jezabel, diante daquele confronto, ela dá um decreto. Eu garanto que o sol não se põe sem eu matar Elias ainda hoje. Aquele homem que estava exausto, aquele homem que acreditava depois da exaustão que agora não tinha ninguém contra ele, que Deus estava com ele em qualquer circunstância, recebe mais uma vez um desafio na sua vida. E ele sucumbe. A sua mente é dominada pelo medo. A sua mente é dominada pelo pavor. Ele acreditava que depois de tudo, ele estava blindado por Deus. Mas o que acontece é que diante de Deus, o ser humano não tem fundo de garantia por tempo de serviço. Diante de Deus, a cada dia, nós devemos enfrentar um desafio. Basta a cada dia o seu próprio mal. E o próprio Jesus nos define. A vida é feita de aflições, de problemas, de demandas. A maior parte do tempo nós estamos guerreando, trabalhando, batalhando. Mas Deus nos dá uma promessa através de Cristo. Mesmo diante das aflições,
tenha bom ânimo, se posicione de pé, tenha coragem, tenha um olhar altivo, confia em mim, eu sou o Deus de provisão. É a promessa de Cristo. Tem batalha? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem provação? Tem. Mas tem um Deus que pode todas as coisas em sua vida. E Ele nos manda, tenham bom ânimo. Quando Elias se aterroriza diante da promessa de morte de Jezabel, ele foge atemorizado. E ele vai parar, no fim de tudo, dentro de uma caverna. Sabe qual é a reação de Deus? Elias, o que é que você está fazendo aí na caverna, Elias? Eu mandei você se esconder? Olha que Deus, naquele cenário, decide tirar Elias do seu plano. Dá um comando, vai lá, unge um novo rei, um novo profeta e vai viver a tua vida, porque eu não gosto de lidar com gente covarde, desanimado. Eu não posso definir as lutas que eu enfrentei como justificativas para me desanimar diante da vida. Eu preciso reprogramar a minha mente através das promessas de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque como eu me relaciono com o meu dinheiro, como eu me relaciono com a minha esposa, com a minha família, como eu gerencio as minhas emoções, depende de como está a minha programação mental. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque quando eu programo a minha mente para viver na acomodação de uma crença limitante, meu corpo todo reage. Eu vou a caminho de uma doença emocional. Sabe por quê? Porque a fisiologia humana, ela está preparada para reagir às emoções. Diante do perigo, como eu reajo? Diante do ataque, como é que meu corpo reage? Nós temos, dentre tantos hormônios que o corpo produz, 3 hormônios que eu quero citar para você. A serotonina, a endorfina e o cortisol. A serotonina é conhecido como o hormônio do prazer. É um neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, regula o sono, o apetite, a frequência cardíaca, a temperatura corporal, os movimentos, a função intelectual. Serotonina é muito importante para o bem-estar. A endorfina é um outro hormônio que é produzido pelo corpo com a finalidade de equilibrar a dor. A sensação é dor. É mais ou menos um hormônio que regula a liberação de endorfina dentro do organismo. É um analgésico natural. E o cortisol, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e tem como objetivo controlar o estresse. Reduz inflamações, contribui para o funcionamento do sistema imune. O cortisol é muito importante. Diante de uma emoção, como eu posso reagir? O corpo humano pode simplesmente reduzir a serotonina, reduzir a endorfina e aumentar o cortisol. E com isso, eu fico incapaz de manter o equilíbrio, de pensar corretamente, de tomar decisões sensatas, de ter uma capacidade cognitiva plena, porque eu estou controlado, dominado pelas emoções. Eu estou governado pelas emoções. Então, há algo de muito relevante que você precisa entender. Mais importante do que o que acontece comigo, mais importante do que o que acontece comigo, é como eu reajo àquilo que acontece comigo. Por quê? Porque experiências produzem emoções. Emoções produzem sentimentos. Sentimentos produzem pensamentos. E esses sentimentos, somados aos pensamentos, geram em mim um estado emocional. O que me abala ou o que me levanta não é o que acontece, mas é o como eu me comunico com aquilo que acontece comigo. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você pensa, assim é. Mais uma vez, eu te trago ao pensamento a ideia da física quântica. O mundo é gerado pela minha consciência. Quero tomar como exemplo na Bíblia, mais uma vez, o que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25 em diante, quando se traz um contexto em que Israel encontra-se em guerra contra os filisteus. Os filisteus têm uma arma potente de guerra, é o gigante Golias, um valente guerreiro, um poderoso titã,
que de repente decide desafiar o exército de Israel para uma batalha. Todos se acovardam. Todos estão ali simplesmente imóveis, impassíveis diante do desafio. Eis que surge um jovem, o jovem Davi, que vai levar alimento para os seus irmãos que estavam servindo naquela batalha. E Davi, tomando conhecimento do desafio de Golias, ele questiona: vem cá, o que é que vai ganhar o guerreiro que vencer o desafio contra Golias? E os soldados lhe dizem: o rei vai lhe dar grandes riquezas, vai dar a mão da sua filha em casamento e vai te dar isenção de tributos para o resto da vida. Como é que é? Quer dizer que se eu vencer Golias, eu vou casar com a filha do rei, eu vou receber uma grande fortuna e ainda não vou pagar impostos? Eu topo o desafio. Eu topo o desafio. E diante de Saul, o rei naquele momento, Davi traz o que está no seu coração. Davi declara para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar com ele. O que é que eu extraio desse texto? A batalha de Davi, ela foi ganha na sua mente. Antes de enfrentar o gigante, Davi venceu Golias na sua mente, no seu pensamento. Porque aquilo que você pensa, isso vai acontecer. E Deus abençoa o homem corajoso. Deus está com o homem corajoso. Tanto que Davi é chamado, é declarado como um homem segundo o coração de Deus. Por isso, eu te estimulo mais uma vez: examine-se, pois, a si mesmo. É a recomendação de Paulo na carta que ele escreve a Corinto, na sua primeira carta, no capítulo Homem. Mas eu preciso identificar como estão as minhas crenças. Para isso, eu preciso que você reflita sobre o seguinte: o que é que te impede de conquistar aquilo que você deseja? Você acredita que tem algum defeito que pode te impedir de conquistar os seus sonhos? Quais são os seus limites? O que você acha que você pode mudar em você mesmo e o que você acha que você não pode mudar em você mesmo? Você acha que não é capaz de atingir o seu alvo? Se você tem uma crença limitante, é importante que você aprenda a lidar com ela, porque você precisa quebrar, destruir, mudar essa crença limitante. É importante que você aprenda, à luz da Bíblia, que a recomendação de Cristo é extremamente poderosa. É preciso você zerar a história da sua vida. É preciso você reescrever a história da sua vida. Veja a conversa de Cristo com Nicodemos em João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declara: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A proposta de Cristo é: se você quer viver o reino de Deus, se você quer experimentar a glória de Deus, se você quer estar diante da presença de Deus, nasça de novo. Para isso, morra. Lucas 3:21. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Como é que eu posso me livrar de uma crença limitante? Morrendo para o mundo, nascendo para Deus, aceitando a Jesus Cristo como o meu Salvador. E a resposta dele é Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Eu repito, se você pode, tudo é possível ao que crê. Olha o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 10 a 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pela fé, aceitando a Cristo, eu agora sou filho de Deus. Eu adquiro uma nova identidade. Eu tenho humana, química, eu tenho uma nova identidade. A minha vida é reescrita do zero, um recomeço.
E é um recomeço de vitória, porque agora eu sou filho de Deus, filho do Altíssimo, e tudo é possível ao que crê. Eu preciso desfazer a crença limitante, aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador, aceitando a paternidade de Deus, e nele, nascido em Cristo, como filho do Criador, eu tenho uma nova história, totalmente inédita, sendo reescrita. Eu preciso tomar posse das promessas de Deus em minha vida, porque em Cristo eu tenho a identidade de Deus, eu tenho o DNA de Deus. Quando Deus sopra o seu fôlego de vida no homem que Ele criou, Ele impregna em cada um de nós a sua identidade. E agora? Agora tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23, ele nos estimula, devemos ser renovados no nosso modo de pensar, renovação de mente. 24, revestirmos de um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Capítulo de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se do velho homem. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Em Cristo, você tem a capacidade de destruir com as crenças limitantes e reprogramar sua mente para viver a plenitude de Deus aqui na terra, porque o que Deus tem prometido para você, para todos nós, é uma vida de abundância, mas para isso, joga no chão, quebra os grilhões que te escravizam pelas experiências frustradas da tua vida. Em Cristo, você pode todas as coisas. Nele, você é mais do que vencedor. Eu quero orar por você. Eu quero estar contigo em oração, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus tem poder. Nele, nós podemos obter a vitória, mas com Ele, essa vitória é garantida. Feche os seus olhos. Creia nele. Deus eterno e poderoso. Pai de toda a glória, eu te apresento, Senhor, todas essas vidas, todas essas pessoas que participaram desse projeto, que estão, Pai, se alimentando da Tua palavra. Pai, perdoa seus pecados, quebra, Pai, joga por terra todas as crenças limitantes. Pai, entra na vida de cada um de nós, trazendo abundância, Pai, de esperança. Vida e vida com alegria. Deus nos faz, em Cristo Jesus, novas criaturas, filhos de Deus, escolhidos para governar essa terra e experimentar a abundância e a prosperidade. Eu creio em Ti, Pai, em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, quando nós estaremos comentando sobre experiências práticas de como viver uma inteligência emocional que produz vida abundante. Deus te abençoe.